Eu acho que o digital, de eu ter falado de que fez isso, fez aquilo, melhorou meu negócio, melhorou minha família e tal, eu acho que ele me salvou de depressão, ele me salvou de não ser feliz, ele me salvou de não ser realizado, sabe? Ele me salvou de me enxergar como um cara, pô, eu tô novo pra caramba pra fazer muita coisa ainda. Meu nome é Sebastião Neto, tenho 47 anos, sou do nicho de sais para construção civil. Eu sou engenheiro civil, a minha esposa também, nós trabalhávamos para empresas e resolvemos empreender na época que a construção civil deu uma baixa. Então foi no momento que nós paramos de trabalhar para as outras empresas e nós começamos a empreender. E aí a gente mudou para o interior, que é a nossa cidade, em Caruaru, e começamos a fazer casas de alto padrão. Nós, na época, achávamos que para fazer essas casas, para empreender, a gente tinha que ser um bom construtor, bons engenheiros. E aí a gente achou que isso era o suficiente para empreender. E aí tivemos alguns problemas, porque a gente não entendia nada sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão empresarial. A gente entendia muito de gestão de obra, mas gestão empresarial não. A gestão da obra ela vai estar dentro da ordem de grandeza que você precisa. E todo investidor, todo cliente numa obra, ele só quer saber uma coisa: quando é que a obra acaba e quando é que vai custar. Então foi quando a gente teve a necessidade de criar um software para a nossa empresa. Mas ainda faltava ser o vendedor, ainda faltava ter o marketing, a comunicação, fazer continuidade nas vendas dos contratos de obra, Então a gente focava muito na obra que estava fazendo. Então a gente tinha esses altos e baixos nas vendas, que eram os nossos contratos. Então, em paralelo ao desenvolvimento do nosso software, nós começamos a ter alguns problemas financeiros, porque a gente começou a investir muito no software, e não continuava com vendas. E isso fez com que a gente não estivesse empreendendo da forma correta e terminasse caindo em dívida, certo? Eu lembro que na época a gente estava devendo em torno de R$200 mil. Somos pais de família, como é que a gente vai ter cabeça para trabalhar tendo alguém na tua porta dizendo, olha, tem que me pagar, você não consegue ter tranquilidade para criar, certo? Para ir atrás de negócios, você não consegue ter cabeça para isso, certo? E então tinha que fazer alguma coisa diferente, algo tinha que mudar, certo? Eu não podia estar repetindo o mesmo roteiro que me levou até ali. E foi aí que a gente percebeu, a gente tem que partir para o digital. Vamos tentar um negócio novo, vamos tentar um negócio diferente. E aí a gente começou a pesquisar como vender no digital, o que é marketing digital, o que é vendas pela internet. E aí eu lembro que eu acompanhando um evento, o Leandro foi um dos entrevistados. Ele foi convidado e foi entrevistado nesse evento. E aí eu achei interessante a maneira dele se expor, a maneira dele aliviar a tensão, e não dar aquela sensação de crescimento imediato. Porque quando a gente começou a olhar para o digital, a gente começou a ver algumas coisas cinematográficas, de algumas pessoas que estavam no digital. Então, vidas extraordinárias, e aí a gente começava a pensar, isso não é pra gente. Nós temos uma vida comum, somos cidadãos comuns. E aí quando a gente conheceu a simplicidade do Leandro, a forma com que ele passa verdadeiramente as coisas, aquele menino ali, mostrando tudo aquilo numa simplicidade, numa naturalidade. E a gente pensou assim, é possível sim. Quando a gente resolveu entrar no Vendedor Todo Santo Dia, eu tinha alguns desafios. Primeiro, eu estava em débito com o negócio anterior, certo? Estava investindo em desenvolvimento de um produto novo, que era o nosso software. Eu não tinha cartão, certo? Ou seja, meu capital estava todo comprometido, então estava nesse nível, não tinha como pagar para entrar, certo? Peguei com meu irmão e comprei com o cartão de crédito do meu irmão parcelado para poder a gente entrar. Na hora de entrar no Vendedor Todo Santo Dia, eu pensei muito, porque o dinheiro que eu investi nele, certo? Eu estava deixando de colocar algumas coisas na minha casa. Sabe, e é um peso, isso para quem é pai e mãe sabe quanto é pesado fazer essa decisão. Eu vou pagar a escola do meu filho ou eu vou entrar nessa jornada, E aí foi a decisão mais correta que a gente tomou, porque hoje eu consigo pagar o ano da escola do meu filho. A entrega ela é muito generosa, porque quando eu comecei a utilizar o Vendedor, quando abriu lá todo o treinamento, a gente começa com aulas de anúncio, aulas de copy, aulas de tráfego, aulas de automação, de organização da empresa, de gestão. Então, assim, foi muito mais do que eu esperava. A gente entendeu todo um controle de empresa. Ele, assim, foi referência para a gente em todos os aspectos da nossa empresa. Nós fomos melhorando o nosso produto,
certo? Até que a gente disse, pô, agora vamos começar a fazer anúncio e a vender. E assim, fez o anúncio, começou a rodar, e aí fica aquela ansiedade, né? Poxa, quando é que vai ser a primeira? E foi a primeira semana, não ocorreu. E foi a segunda semana, não ocorreu. E na terceira semana, eu lembro que era próximo do meu aniversário, de repente o telefone vibra. Uma notificação, né, da Hotmart dizendo, venda realizada. Quando tocou a notificação da primeira venda, a gente viu que é real, é possível, estamos dentro desse mundo. É inacreditável, uma alegria gigante, porque foi a primeira venda. Ou seja, é a primeira pessoa que acreditou, a primeira pessoa que realmente começou a transformar. E a partir daí eu lembro que a segunda venda já foi 3 dias depois, certo? E aí começou a acontecer assim, as vendas semanalmente e foi acelerando, até que a gente começou a precisar mudar a nossa estrutura. Né? Aquele quartinho que a gente começou a não caber. Dali a gente precisou ir para uma casa, né? Ou seja, dessa casa depois a gente teve que ir para uma empresarial, para ter salas, para que a gente pudesse comportar toda a equipe que a gente precisava ter, porque o negócio começa a vender, né? E são sementes que você vai plantando. Nós começamos a faturar e eu tinha uma dívida de R$200 mil acumulada lá do físico. E aí a gente conseguiu, graças ao digital, apagar essa dívida. Eu achava que eu estava velho, achava que eu já estava numa idade em que as pessoas começam a ter uma certa, entre aspas, estabilidade profissional, certo? E que seria aquele marasmo. Eu tenho hoje 46 anos, tá? E o fato de eu estar com o celular, fazendo meus anúncios, meu conteúdo, estar produzindo e tal, às vezes a gente é mal visto, ou pensa, né, que está sendo até mal visto, chamado de blogueirinho, ou de alguém que está brincando de internet, ou alguém que está querendo viver uma realidade que não é a sua. Durante um período, isso realmente me preocupou muito, mas tudo isso eu consegui, graças a Deus, isso ir por água abaixo. Isso aconteceu quando, durante uma call com um aluno, um cliente, a câmera dele estava até fechada na hora lá, eu explicando o nosso produto para ele, tentando vender. E eu lembro que quando já foi próximo assim de falar dos valores, de quanto é que custaria e tudo mais, aí ele abriu a câmera e eu lembro que ele tinha 30% do valor. E eu lembro que a casa dele, ele estava numa casa muito simples, uma casa assim bem humilde, né? E nesse momento, assim, eu fiquei surpreso, porque ele chegou para mim e disse: olha, Neto, eu não tenho a grana toda, eu queria que você liberasse durante só alguns meses aí o treinamento e o teu software para que eu pudesse começar uma obra da maneira correta, né? E aí eu disse: não, cara, faz o seguinte, tá liberado a ferramenta, tá liberado o treinamento, vai, toca aí a obra. Eu fiquei nesse sentido e tal. E eu lembro que 8 meses após isso, né, ele me ligou, né, disse: olha, eu tô com umas dúvidas, queria conversar contigo. Aí abriu novamente a câmera, aí eu vi, ele estava numa casa, certo? Uma casa totalmente transformada em relação ao que ele estava antes, né? A casa anterior dele não tinha nenhum tipo de revestimento, estava no tijolo, as telhas aparecendo, então assim, a casa totalmente transformada, uma casa pintada, certo? Uma casa toda bonita, ele mostrando que estava antes, tinha uma moto, ele estava no carro dele, e a mãe dele estava morando naquela casa com ele, tá entendendo? Então o que foi que aconteceu? Caiu uma ficha para mim, que o que é essas pessoas que ficaram falando do blogueirinho, tá entendendo? O que é essas pessoas que falaram da minha idade? Não é nada perto da transformação que eu consegui fazer na vida desse cara, certo? Então assim, sempre que eu vou fazer uma live, sempre que eu vou fazer um conteúdo, sempre que eu vou fazer uma informação, hoje eu não penso em 10, 100, 1000, 500 mil pessoas, não. Eu faço para uma única pessoa, que é aquela mesma pessoa lá que eu consegui transformar. Antes de entrar no digital, a gente vendia a nossa hora, né? Que é o nosso bem mais precioso, o nosso tempo. Então, ao invés de estar com a minha família, ao invés de acompanhar o meu filho, se hoje eu não estivesse no digital, eu estaria vendendo a minha hora, né, me dedicando totalmente a obras, à minha empresa, aos projetos, e eu nem sei quanto tempo eu conseguiria para dar atenção a ele. Então, hoje eu consigo, o meu filho está na escola, tem alguma coisa, eu preciso ir lá, eu consigo sair da minha empresa e a minha empresa continua vendendo. Né? No digital tem esse presente, nos presenteia com isso. Eu consigo ver meu filho crescer todos os dias, certo? Eu consigo estar próximo da minha esposa, certo? Eu consigo estar próximo dos meus pais que já estão idosos, certo? Dos meus irmãos. Moro na cidade que eu quero,
certo? E posso morar em outras cidades também. Eu consigo viajar, eu consigo estar fazendo uma viagem a passeio com meu filho e a minha empresa continua vendendo. Né? Eu consigo estar no salão de beleza e a minha empresa está vendendo. Então o digital nos presenteia muito com isso, de a gente ter liberdade. Eu sonho em morar em outra cidade, eu consigo realizar isso hoje. O meu maior agradecimento, reconhecimento do digital, de poder trabalhar nesse mercado, é eu poder proporcionar ao meu filho, certo, que é autista, um tratamento que às vezes no mês chega a quase 40 mil reais, que se eu tivesse no mundo físico eu não iria conseguir fazer isso. Hoje, o engenheiro civil aqui na região que eu estou inserido, né, na região que eu vivo, que provavelmente seria a região que eu estaria tentando trabalhar, ele está aí com um salário em torno de 15, 16 mil reais, certo? Hoje, com apenas um dos únicos produtos nossos, nós só conseguimos fazer 5, 6 vezes mais esse valor, certo? E isso tendo liberdade geográfica, isso tendo liberdade de tempo, certo? Isso eu podendo estar brincando com meu filho, como eu estava ontem, brincando com ele no taekwondo dele, e quando você olha, uma notificação no celular, né, o tempo trabalhando para a gente e não a gente trabalhando, vendendo o nosso tempo. Né, eu trabalhando realmente, vendendo ali o meu produto, vendendo, criando transformação na vida das pessoas. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Obra da Mão Construtor. Sou neto do time Obra da Mão. Agora eu quero falar diretamente para você. Como ter orçamentos assertivos e propostas irresistíveis. Olá, construtor. Quero te mostrar a melhor oportunidade para você lucrar muito com obras. Esse é o layout do Obra na Mão, certo? Você percebe que nós colocamos bottoms grandes, certo? Figurativos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Obra na Mão. Imagina a transparência que o cliente teu vai ter e vai se sentir confortável. E aqui nós ajudamos construtores a lucrarem com obras, a terem obras lucrativas, a entregarem obras no prazo justo. Agora imagina você poder viajar, aproveitar a sua família, conseguir visualizar tudo o que acontece na sua obra, usando apenas o seu celular. Usando o software de gestão de obras Obra da Mão, que vai auxiliar você e toda a tua equipe a realizar uma transformação dentro da tua empresa. O neto hoje é um neto feliz, esperançoso, certo? Que acredita na vida, certo? É um neto que acredita em si mesmo, certo? É um neto que acredita que pode, que é capaz de prover a família, é capaz de se prover, certo? E é um neto totalmente diferente do neto anterior, certo? É um neto que sonha novamente.